Este vídeo é um oferecimento do site academiadomecanico.com.br. Nesse site são oferecidos alguns cursos de mecânica automotiva online. Para saber mais detalhes, clique no link na descrição desse vídeo ou ainda, clique no banner que está aparecendo no topo da sua tela nesse momento. Por quê? Não, é que tem muita gente na internet dizendo que esses carros pegam fogo. Mas acho que não pega tanto fogo assim, né? Mas até hoje eu não. Até hoje ainda não pegou. Ah, não, então não pegou. Andaram fuçando na máquina ali, que eu também não conhecia, mas. Sim. Ah, mas não, então tá bom. Mas se não pegou fogo até agora, não pega mais, né? E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais alguns detalhes sobre esse Fiat Tipo. Esta unidade em especial, ela utiliza um motor 2.0 de 109 CV. A maioria dos Fiat Tipo que encontramos por aí são equipados com o motor 1.6, né? Os valores médios de tabela FIPE desse carro estão aparecendo na tela de vocês nesse momento. Além desses valores de tabela FIPE, vou deixar para vocês nesse momento na sua tela alguns dos anúncios que eu pude verificar aí nesses últimos dias. Alguns dos anúncios que estão aparecendo na tela de vocês referem-se aí a veículos um pouco mais surrados, né? Que são vendidos por valores bem baixos. O que não é exatamente o caso dessa unidade, por exemplo, né? Ela conta com alguns recursos bem interessantes e eu vou poder mostrar para vocês mais alguns detalhes nos próximos minutos. Então vamos lá. A começar pelo painel, né, pessoal? Quando foi lançado, esse tipo de painel, com toda essa quantidade de instrumentos, como é o caso dessa unidade aqui, chegou a ser, de certa forma, até um pouco revolucionário, digamos assim. Alguns dos recursos que a gente pode ver estão presentes até hoje em algumas unidades dos veículos da Fiat, como, por exemplo, a presença de um econômetro, digamos assim. Esse econômetro pode ser encontrado, por exemplo, nos Fiat Palio Economy, assim como nos Fiat Uno, Fire e Economy. Outra coisa interessante que esse veículo tem é um tipo de check control, digamos assim. No caso de alguma lâmpada estar queimada, ou mesmo a gente esquecer, por exemplo, uma porta aberta, ele acaba mostrando isso para vocês. Pessoal, vou mostrar para vocês rapidamente como funcionam as funções do check control aqui, né? Então vamos lá. Com a chave acionada, então, né, pessoal, o que acontece? No caso aqui temos duas luzes ligadas, né, pessoal? Correspondentes aí às duas portas. Por quê? Porque a minha excelentíssima veio aqui no banco, no caso, né? E acabou deixando a porta dela aberta, né? Então, olha só. Fechei uma das portas, ele apagou essa luz. E só para ilustrar, eu acabei deixando a minha aberta também. Olha só. Isso é bastante útil, tá, pessoal? Não só para a questão das portas. Opa, deixa eu só segurar aqui, porque senão a gente vai acabar perdendo o veículo. Como para outras funções. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Se não me engano, uma das luzes desse carro estava queimada, só que eu acho que é uma luz de neblina. Deixa eu ver aqui se eu consigo acender ela para mostrar para vocês. Não. Aqui, olha, pessoal. No caso aqui, uma das luzes de neblina dele está queimada. Então, nesse caso, o check control, além dessa verificação das portas, ele diz também pra gente, no caso de ter alguma lâmpada queimada. Então, no caso aqui, pessoal, estamos falando de um carro 94 com um tipo primitivo de computador de bordo, digamos assim. Vou colocar o veículo em funcionamento, então. Com sorte, no final deste vídeo, eu vou fazer um pequeno insert onde o próprio dono do carro pode falar um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos lá. Alguns detalhes para mostrar para vocês sobre o funcionamento, por exemplo, desse econômetro, né, pessoal? No caso, é esse ponteirinho que está aqui no meio. Se ele está no meio, ele indica que não há nem, digamos assim, um excesso de consumo de combustível e nem mesmo um tipo de economia de combustível. A oscilação a gente consegue medir da seguinte forma. Se eu acelero um pouco mais, esse ponteirinho vai virar para a direita, indicando que o carro está consumindo um pouco mais de combustível do que o ideal. Olha só. Quando a gente acelera um pouquinho, logicamente, olha só que interessante, ó. Vou tentar pegar aqui por esse ângulo. O ponteiro do RPM, no caso, esse aqui vai subir, e no caso, esse aqui vai subir junto, olha só.
Só que logicamente, né? Primeiro ele gasta o combustível para depois subir o giro, ó. Esse tipo de instrumentos, digamos assim, eram um pouco mais comuns em carros mais luxuosos, né, alguns anos atrás. Falando em inovações e falando em coisas diferentes, né, pessoal? Outra coisa que eu pude perceber. Este veículo é equipado com vidros elétricos, né? Mas uma função interessante é o seguinte, olha só, o vidro do motorista funciona com a função One Touch. Basta um toquezinho aqui no vidro para que ele desça completamente. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Para fazer, por exemplo, o vidro do carona baixar, a gente precisa segurar o nosso dedo pressionado aqui, né, pessoal? É aquela famosa economia de palito, né? O que custava o pessoal utilizar essa função One Touch nos dois vidros, né? Já que somente mais uma vez, né, pessoal? Somente os ocupantes aí dos bancos dianteiros têm direito a vidros elétricos. O pessoal que vai atrás tem que se virar com as manivelas, né? Aproveitando que eu estou mostrando um pouquinho aqui da parte traseira do carro, dá uma olhada no luxo do acabamento desse veículo. Olha só, detalhes aqui em couro na parte superior das portas, puxadores muito bem feitos, a gente não vê nenhum tipo de quebrado, nada danificado. Olha só a qualidade do tecido dessas portas. Não, e olha só, vou fazer isso aqui para vocês terem um pouquinho mais de noção da qualidade desse carro. Olha só, pessoal, não tem nada floxo, não tem nada solto, não tem nada batendo. Agora eu digo para vocês, vamos pegar daqui a pouco um Gol, um Uno, um K, um Celta com 10 anos de uso e fazer esse mesmo procedimento aqui na porta. Ver se não vai ter nada floxo ali dentro, né? Não que eu tenha alguma coisa contra esses veículos, pessoal. Por favor, não me entendam mal. Mas os veículos atualmente são feitos basicamente de plástico e com acabamentos cada vez mais simples, né? Coisa que nessa época aqui ainda era feita de uma maneira um pouco diferente, né? Mostrando para vocês um pouco mais de detalhes, né? Questão de estofamento, né, pessoal? Um acabamento mais uma vez muito bom, um tecido muito bom também. E mais alguns detalhes aqui para mostrar para você sobre o console central e até mesmo a posição aqui do rádio, na minha opinião ficou uma posição bem bacana. Os acendedores de cigarro e até mesmo o cinzeiro aí, que era comum nessa época, né, pessoal? Hoje em dia o pessoal já está um pouco mais consciente e não coloca mais, por exemplo, acessórios que induzam ao fumo, digamos assim, né? Mas para essa época aqui era bem comum. Volante de 4 raios, né? Com uma empunhadura bem bacana. E eu tive a oportunidade de guiar esse carro aqui, ele ainda se comporta muito bem, apesar da idade, né? Mostrar para vocês mais alguns detalhes aqui também de porta-luvas, tá, pessoal? Porta-luvas bem grande, conta também com iluminação, mas nesse caso aqui, em algum momento, essa iluminação deve ter queimado e o pessoal não se atentou a esse detalhe e acabou não substituindo, né? Mostrar rapidamente para vocês aqui também a parte dos bancos traseiros aqui, pessoal. Olha só, a impressão que eu tenho é que a gente tá falando aqui de uma poltrona, de um sofá da nossa casa, né, pessoal? Bastante espaçoso, bastante confortável também. Falando um pouquinho então para vocês, pessoal, sobre números de consumo, de acordo com o atual proprietário desse carro, ele faz uma média de 7,5 km por litro dentro da cidade. Já na rodovia, é possível manter médias aí de 13,5 até 14 km por litro se você conseguir andar aí abaixo dos 80 km por hora. Só para mostrar mais alguns detalhes para vocês, vou abrir ali a parte do cofre do motor e mostrar rapidamente o funcionamento desse carro. Então vamos lá, o motor é aberto, a tampa do motor no caso a gente consegue abrir por aqui, frente. Motor de funcionamento relativamente simples, né, pessoal? Mas que, como eu falei para vocês anteriormente, se encontrar alguma unidade num estado parecido com essa aqui, pode ser uma compra interessante. O tipo? É, Esse aí sim. isso. O que o senhor tem para me falar desse carro? Até hoje, claro que a gente não fala de viagem longe, mas é bom. É que eu vou gravar um videozinho dele para colocar na internet. Sabe o que acontece muitas vezes, seu Ramiro? As pessoas têm o carro e não sabem mexer às vezes. Ou não sabe se é um carro bom ou se é um carro ruim. A gente ajuda eles, né? Bom. Mas assim, desde que o senhor tem o tipo, quase só alegria.
Só com ele, só. Mas Ah, então, ele já me aprontou assim de ficar. Aquela vez fiquei com. Depois, a última vez que ele começou a me falhar, sim. a bomba de. Aquela vez foi eles trocaram a bomba de gasolina. Ah, sim, trocaram a bomba de gasolina uma vez. Uhum. E ele não pegou fogo nenhuma vez? Pegou fogo alguma vez? Não. Tá louco? Não? Ah, Ah, não, então tá bom. por quê? Não, é que tem muita gente na internet dizendo que esses carros pegam fogo. Mas acho que não pega tanto fogo assim, né? Mas até hoje eu não. Até hoje ainda não pegou. Ah, não, então não pegou. Andaram fuçando na máquina ali, que eu também não conhecia, mas. Sim. Ah, mas não, então tá bom. Mas se não pegou fogo até agora, não pega mais, né? Pessoal, antes de finalizar o vídeo, gostaria de convidar vocês para conhecerem o site amigosnareal.com. Nesse site são realizadas algumas ações entre amigos. Parte do dinheiro recebido nessas ações será encaminhado à ONG Casa de Apoio Amor à Vida. Para participar, acesse o link na descrição desse vídeo ou ainda nos chame no WhatsApp que está aparecendo na sua tela nesse momento. Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!